Nesta edição de Interview, falamos com Jim Mellon, empresário, filantropo e julgo que educador mundial. Está correto? Bem, penso que o educador mundial é um pouco grandioso, mas certamente sou um homem de negócios e ocasionalmente dou o dinheiro. Portanto, suponho que o segundo também é verdade. Obrigada por estar connosco aqui no Dubai. Estou muito feliz por estar aqui. Nos últimos tempos, tem falado bastante sobre a revolução agrária que se avizinha e tem, neste momento, um livro, Moore's Law. Pode contar-nos o que o levou a escrevê-lo? A Jane e eu acabámos de tirar as nossas máscaras, que são um efeito secundário negativo da pandemia. E de onde veio essa pandemia? Provavelmente de uma má prática alimentar no Extremo Oriente. E de onde virá a próxima pandemia? Provavelmente de uma má gestão alimentar no Extremo Oriente. 80% dos antibióticos vão para animais de quinta e isso causa um risco real de infecção bacteriana que fica fora do controlo e os antibióticos não funcionam. Portanto, precisamos de fazer algo para mitigar o risco pandémico. 20% de todas as emissões globais que causam o aquecimento global, com que todos estamos preocupados neste momento, provém da criação intensiva de animais. Portanto, se não houvesse cultura intensiva de animais e se produzisse a carne em laboratórios em vez de fábricas, não teríamos essas emissões. 1/5 das emissões poderia ser eliminado, o que é fantástico. 80 mil milhões de animais são mortos todos os anos para consumo humano e 2 bilhões de peixes. Podemos chegar ao ponto em que isso pode ser eliminado e isso é uma causa motivante para mim. Mas há muitas coisas boas sobre esta nova revolução agrária e ela está a acontecer agora mesmo. O que é que isso significa para as indústrias existentes? É uma pergunta muito boa. No caso dos produtores de carne, vão ter de encontrar outra coisa para fazer. Um pouco como os mineiros tiveram de encontrar outra coisa para fazer desde os anos 50 até aos anos 90. Ou os condutores de cavalos e carroças tiveram de encontrar outra coisa para fazer quando o automóvel apareceu. Mas o progresso produz sempre empregos novos e mais bem pagos e melhores. E a agricultura é uma profissão que quebra as costas. É uma profissão muito precária. Talvez as novas indústrias resultantes do que estamos a fazer sejam melhores para as pessoas em geral. E assim haverá mudança, mas a mudança é sempre boa. O que prevê então para o futuro da indústria alimentar mundial? Em primeiro lugar, nos próximos 10 anos, os produtos lácteos, tal como os conhecemos atualmente, que vêm das vacas ordenhadas para produzir leite, que depois vai para o queijo ou iogurte, ou quer que seja, vão desaparecer. Não haverá nenhum. Essa é uma indústria em declínio terminal. Em segundo lugar, metade da carne em todo o mundo será de origem vegetal, do tipo que conhecemos atualmente, ou de produção celular, em laboratórios, com especificações muito elevadas e idêntica à das melhores espécies. E metade do peixe em todo o mundo, daqui a 10 anos, vai vir do mesmo tipo de produção. E o peixe é algo realmente relevante, porque no passado comer muito peixe era bom. Hoje o peixe tem microplásticos, toxinas, muitos antibióticos, porque metade dos peixes são produzidos em pisciculturas. Não é bom comer peixe mais de 2 vezes por semana. Fala de antibióticos a entrar nos grupos alimentares que depois são consumidos pelos seres humanos. O que é preciso fazer a nível global e a nível governamental para garantir que sejam tomadas medidas agora? Bem, os antibióticos são um aspecto. Quando se tem tanto açúcar, sal, todas as coisas más que criam tantas doenças no mundo, há uma epidemia. Toda a gente conhece a diabetes. E é por causa da quantidade de açúcar que vai para a alimentação. Na década de 80, na China, 1% da população tinha diabetes. Consegue adivinhar que porcentagem tem hoje? Quadruplicou, provavelmente. É de 13%. Portanto, aumentou 13 vezes e é inteiramente por causa da introdução da dieta ocidental e particularmente do açúcar. As empresas alimentares neste momento estão a vender, em muitos casos, porcarias às pessoas. É com a água um dos nossos recursos globais que vamos ter de nos preocupar a seguir? Absolutamente. A água está em todos os lugares errados. Não sei se sabe, mas a quantidade de água no planeta tem sido idêntica desde que o mundo começou. É exatamente a mesma quantidade de água, só que distribuída de forma errada. 1 quilo de carne de vaca leva 15 mil litros de água para produzir. É uma enorme quantidade de desperdício de água. Por isso temos de fazer algo para reduzir o consumo de água. E essa é uma boa questão, porque os alimentos à base de plantas utilizam uma fração minúscula de água que é usada na produção convencional.
Outro grande tema pelo qual está a fazer campanha e em que está envolvido é a longevidade da vida. Tem uma empresa, a Giovanna Sense. Fale-nos sobre isso. Aí estamos mais no plano farmacêutico, que vem da minha formação em biotecnologia. E trata-se de tentar desenvolver terapias que permitam às pessoas viver mais saudáveis o resto da vida. Não necessariamente viver mais tempo, mas em vez de ser velho e decrépito e ser muito frágil, porque tem osteoartrose ou algo do género, queremos reduzir o impacto dessas doenças. E pensamos que podemos ter um impacto nos próximos 10 anos, um impacto significativo ao fazê-lo. Através de células estaminais? Células estaminais é uma coisa, isso é a regeneração dos órgãos. Mas os produtos farmacêuticos que, por exemplo, removem as chamadas células senescentes, que são células que ganhamos à medida que envelhecemos e que causam coisas como osteoartrite, fragilidade, falta de estabilidade, podemos removê-las e depois restaurar alguma função para os humanos. Será necessário haver uma mudança social em termos da nossa abordagem à população idosa? O que eu espero é que, à medida que as pessoas fiquem mais saudáveis na velhice, mais dinheiro possa ser canalizado para os cuidados continuados, cuidados empáticos, cuidados sociais e menos dinheiro tenha de ser gasto em cuidados de fim de vida, que são 2/3 de todas as nossas despesas de saúde. Queremos reduzir isso para que o dinheiro possa ser libertado para gastar, mantendo as pessoas idosas socialmente empenhadas, dando-lhes coisas para fazer, mantendo as suas mentes ocupadas. E é um facto que a demência, que na realidade está a diminuir em termos de percentagem da população que a tem. Está relacionado com 3 coisas. Uma é genética, a segunda é o açúcar. Quanto mais açúcar se consumir, maior é a probabilidade de contrair a demência. E a terceira coisa é a interação. A interação social afasta a demência. Não há dúvidas sobre isso. Quando olhamos para a Europa, tivemos o Brexit e depois a crise da pandemia. Será que vamos ser economicamente capazes de voltar ao nível em que estávamos? Sim, bem, o Reino Unido está de volta ao nível em que estava antes da pandemia. Penso que os europeus estão ligeiramente atrasados, mas isso é porque o programa de vacinação esteve muito atrasado. Mas vão chegar lá. Os Estados Unidos parecem estar em plena expansão neste momento, mas muito disso é devido à enorme impressão de dinheiro. E, como bem sabe, quando se imprime muito dinheiro, desvaloriza-se o dinheiro, obtém-se inflação. Portanto, estamos a ver o início da inflação. E é uma chamada de atenção para saber se foi bom imprimir todo aquele dinheiro. Mas penso que agora que estamos a sair da pandemia, eles precisam de apertar um pouco as rédeas, porque não se pode ter todo este dinheiro excedente sem inflação, o que é muito destrutivo e particularmente para as pessoas mais pobres, porque arruína as poupanças das pessoas mais pobres. A inflação limita-se a eliminá-las. Jim Mallon, muito obrigada por esta entrevista. O prazer foi todo meu.